Ainda com a gente ao vivo de Brasília, Catiúcia Sotomayor, o TSE também deve avaliar um pedido de uma ação movido por uma federação de partidos contra a deputada Carla Zambelli e também contra os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli. O que diz essa ação? Olha só, hoje está na pauta do TSE essa ação movida pela Federação Brasil da Esperança, que é aquela formada pelo PT, PCdoB e PV, contra, como você disse, a deputada Carla Zambelli e os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli. Eles são acusados de divulgar conteúdo desinformativo. Isso porque eles reproduziram nas suas redes sociais no ano passado uma entrevista de Mara Gabrilli que associava o PT e o presidente Lula ao assassinato do prefeito de Santo André em 2002, Celso Daniel. Para quem não se recorda do caso, o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi encontrado morto no dia 18 de janeiro daquele ano, na região metropolitana de São Paulo, 2 dias depois de ter sido sequestrado. Houve versões divergentes sobre o caso e contradições até hoje não esclarecidas. Havia denúncias de que a investigação policial tinha sido incompleta, porque não apurou quem foram os mandantes do crime. E também havia denúncias de relação com o esquema de propinas das empresas do setor de transporte de Santo André, na região do ABC Paulista. Pelo menos 6 pessoas envolvidas ainda foram assassinadas em 2 anos a partir desse caso, mas a polícia descartou a teoria de queima de arquivo. O caso, então, foi encerrado após investigações do Ministério Público e da Polícia Civil concluírem que o político foi morto por um crime comum. De todo modo, no processo eleitoral do ano passado, o caso voltou à tona com conteúdos, então, nas redes sociais desses parlamentares e também de pessoas de oposição a Lula relacionando o PT ao crime. E em setembro do ano passado, a ministra Maria Cláudia Buchianeri concedeu uma liminar que foi depois referendada em plenário para que os provedores de internet removessem, no prazo de 24 horas, o conteúdo sob pena de uma multa diária de R$10 mil. E agora o TSE analisa a situação desses 3 parlamentares em relação ao caso. Eu volto com vocês. E a gente vai ver o que o tribunal decide. Valeu, Catiúcia. Até mais tarde. Diogo Schelp, é preciso, você já disse isso por aqui, cuidado com o que diz, com as palavras, especialmente parlamentares, autoridades. As acusações foram bem graves. Agora, perante a justiça, terão que provar os parlamentares essa associação de Lula à morte de Celso Daniel? Olha, eu vejo esse caso como mais uma tentativa, né? Parece que até uma estratégia do PT em correr atrás de adversários políticos depois de uma eleição já realizada. A Mara Gabrilli, a senadora Mara Gabrilli, ela falou sobre esse assunto no ano passado no contexto de alguém que testemunhou, né, as falcatruas, os casos que ocorriam na Grande São Paulo, na região metropolitana, e que, de alguma forma, resultaram na morte do prefeito. Ela, aparentemente, não tinha provas ou provas materiais do que vinha dizendo, mas, de fato, o que a gente está vendo com a cassação do Dallagnol e agora com essas ações na tentativa também de punir, né, a própria senadora e outros parlamentares que reproduziram o depoimento dela, na minha visão, é uma forma de vingança, uma forma de revanche, algo que o próprio Lula prometeu que não ocorreria. Em relação à morte do prefeito em si, de fato, há vários indícios de que não há, né, envolvimento do Lula ou de outros, né, no caso. Inclusive, o próprio Lula, na época, se a gente avaliar o livro do Fernando Henrique Cardoso, Diários da Presidência, ele conta que o próprio Lula ligou para o Fernando Henrique para pedir ajuda à Polícia Federal para que se esclarecesse o caso. Fernando Capês. Bom, é preciso verificar, eu não sei exatamente em que contexto que foram falar. Se eles reproduziram, ou essa foi uma tese abraçada por alguns promotores de justiça, inclusive do GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, no final dos anos 90, início de 2000. Então, essa foi se há uma reprodução a documentos que estão no inquérito, a essa tese, sem uma imputação direta, é uma coisa. Agora, se fizeram uma imputação, aí, como não existe prova, eles podem ter incorrido no crime de calúnia. Se ficaram só na parte descritiva, acho que fica difícil aplicar alguma punição. Vamos ver agora, estou até curioso de ver como o Tribunal Superior Eleitoral vai encarar essa questão. A gente vai acompanhar juntos, Capês.